Gustavo Petro, do bloco Pacto Histórico, liderou eleições primárias do último domingo na Colômbia e desponta como favorito para o pleito presidencial, que será realizado no dia 29 de maio. A coalizão de unidade do campo progressista obteve a maior votação histórica, elegendo 16 senadores e 25 deputados. No entanto, segundo Petro, a votação poderia ser ainda maior. Sobre esse assunto, nós conversamos agora com Expedito Solaney, ex-secretário de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, diretor do Sindicato dos Bancários de Pernambuco e que integrou a Missão Internacional de Observadores nas eleições da Colômbia. Boa noite, Expedito Solaney, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. Prazer grande estar falando com vocês e com o Brasil inteiro, com os trabalhadores e trabalhadoras em especial. Maravilha. Solaney, fala pra gente como que foram as eleições, o dia das eleições do último domingo, lá na Colômbia. O que você pode falar pra gente do que vocês, como você foi parte da comissão que foi observadoras no pleito. Fala pra gente o que você observou e como foi o domingo de eleições lá na Colômbia. O domingo foi tranquilo, um 13 de março bem temperado, ou seja, o clima estava frio, fez sol, depois, porque a Colômbia é fria, né? Ela fica lá em cima, já Centro-América. Contudo, o dia, ao final, se mostrou bem, em todos os sentidos. Para nós que estávamos numa missão de observadores internacionais das eleições, uma estrutura montada com o Conselho Nacional Eleitoral, que nos autorizou, através de crachás, não a nós, a nós da missão da Contraf e Uni Américas, que são trabalhadores desse ramo de serviços, que estavam num número importante brasileiro de 28 e a Uni e estrangeiros como um todo, 160 em média, eu acho que 160, e observadores internacionais no total, em torno de 700 pessoas. Então, para nós brasileiros, que estamos com o sistema eletrônico e a biometria funcionando há mais de 20 anos, nos causa muita estranheza e muito impressão de que algo não vai funcionar ao final. Mas as eleições transcorreu muito tranquilamente ao longo de todo o dia, abre às 8 da manhã e termina às 4 da tarde. Então, às 4 da tarde fecha os colégios, quem está dentro recebe, vota, tem o direito de votar, mas quem está fora já não entra mais. Então é de 8 às 4, diferente um pouco do horário do Brasil, 2 horas a menos. A gente sempre começa, parece que às 7 até às 5, não me lembro agora, mas vai até às 5, enfim. E todo o processo é manual, literalmente manual. Alguns colégios esse ano já experimentaram a biometria, mas quase a totalidade, mais de 80%, ainda é tudo absolutamente manual, e isso a nós brasileiros nos causou muito medo. Ao final, como é que vai se dar, como é que vai ser a apuração? Porque a apuração também é feita em cada mesa de coleta de votos. Cada mesa compõe 6, que eles chamam jurados, que são mesários, e a maioria deles jovens. Na nossa observação, 68% dessas mesas tinha composição de mulheres, e metade delas, as mulheres eram presidentas das mesas. Isso era um dos formulários dessa observação nossa, do MOI, né, que é dessa missão de observadores internacionais. Ao final, esse levantamento nos questionários que nos foi entregue logo cedo da manhã, antes de sair, cada equipe para os seus colégios eleitorais. Então foi tranquila, foi afora um único acidente no sentido de acidente mesmo, de mortes. Foram 2 policiais mortos e 2 ficaram feridos, e problemas, sem dúvida nenhuma, que a Colômbia, né, tem todo um histórico de problemas, com toda a sua história de organização das Farc e da esquerda, que agora é a primeira vez que está chegando para disputar de verdade. E no interior, portanto, tiveram ocorrências de colégios que não conseguiram abrir sequer, também de colégios que os candidatos, e
em especial os candidatos de esquerda, sequer também conseguiram votar nesses colégios. Então, tiveram problemas no interior do país. Na capital, foi tranquilo. Ocorrências, mas ocorrência que ocorre, assim, ocorrências corriqueiras para um processo eleitoral tão grande como foi. Claro. Expedito, eu queria trazer alguns outros elementos. Você mencionou essa situação dos ataques a 2 postos do Exército, né, deixando 2 mortos. E houve também uma suposta denúncia de fraude por parte, inclusive, do Pacto Histórico. Vamos lembrar que as eleições na Colômbia, primeiro, são primárias para as eleições presidenciais e essa eleição de agora é da formação do Congresso, tá? Importante dizer também que o voto na Colômbia é facultativo, diferente do Brasil. Queria saber como que foi essa história, se vai vingar alguma coisa dessa história da denúncia de fraude. O que vocês souberam disso? Muito bem, Maria Tereza. As eleições, como bem você pontua, primeiro, não tem reeleição, então essa eleição, um candidato governista ligado ao ubirismo, né, que é o Ivan Duque, não concorre à reeleição. E essa eleição, agora, ela é produto da eleição anterior, porque não temos que correlacionar, na medida que o candidato saiu perdedor na última eleição, o Gustavo Petro, perdeu no segundo turno, ou seja, na segunda volta, como eles chamam, para o Ivan Duque, atual mandatário, sem dúvida nenhuma, numa análise feita por tanto local, por periodistas e por analistas políticos e cientistas políticos, de fraudes nesse processo eleitoral há 4 anos atrás. Tá. E que, portanto, agora foi muito falado, nós estávamos nessa missão de observar para relatar, porque nós não podíamos coibir, fraudes e tudo mais. E que é exatamente isso que o Pacto Histórico e a esquerda colombiana e as pessoas em geral estão com medo da fraude agora para, vamos dizer, para as eleições presidenciais, porque foi a consulta, que é muito incrível. Você tem uma cédula enorme, um periódico assim, para a eleição para senador. A eleição para senador, inclusive, é uma eleição nacional. Você vota para senador em qualquer estado do país, elege nacionalmente, muito forte o Senado, e elege também os deputados. Eu não vou entrar no particular das consultas feitas, das consultas de comunidades indígenas e afrodescendentes, que era uma terceira cédula, que é exatamente para essas eleições. Esse foi a análise da maioria das pessoas, que foram 8 tarjetões, como eles dizem, tarjeton, ou seja, 8 tarjetas, um jornal grande, mas 6 consultas, que é uma cédula grande, e que isso confundiu bastante o eleitorado. A Colômbia, ainda bem, que tem um nível de escolaridade alta, de intelectualidade, é um povo muito capaz, assim, e tem a ver com isso que eu falei, com o que ocorreu há 4 anos atrás, tá certo? Então, o bloco histórico, né, como ele é denominado, né, o Pacto Histórico, bloco histórico não, Pacto Histórico, com o Gustavo Petro, que foi o senador, foi o deputado mais votado e que, portanto, teve direito a ser senador, que também tem isso na legislação. O presidente, o que perdeu a eleição, ou seja, o segundo colocado na eleição, tem direito a uma cadeira ao Senado. Então, Gustavo Petro construiu todo um processo de debate e, portanto, o seu número de votos tem a ver com toda essa construção. E que o medo é justamente essa manipulação dos votos, a forma como se dá a eleição propriamente dita, que é tudo manual, ou seja, chega com o título de eleitor, você encontra o número num caderno enorme, assim, com números, aí depois você passa para outro caderno, o eleitor, o presidente de mesa ou mesário anota, escreve o nome da pessoa, o número do documento, a pessoa assina e depois eles tomam a digital. Exatamente. Exatamente, a impressão digital. A impressão digital. Então é muito arcaico, ainda muito incrível. Agora, como é que nós...
Agora, Solanei... Entendeu? Então é isso que nos leva, e a maioria das análises, que pode sim ter fraudes. Sim, sim. O risco é grande, pode sim né? ter fraudes. E o pessoal fica falando que a urna eletrônica que é insegura, né? Pois é. É esse negacionismo, enfim, negacionismo no sentido não só é da ciência, ou seja, da tecnologia. Porque a tecnologia das urnas eletrônicas, sabe? Aí é isso, aí nos deu medo, porque como é que isso vai terminar? Como é que era a maioria jovens das mesas coletoras, esses jurados que são os mesários, a maioria jovens, todos eles, evidentemente, muito à esquerda, ou seja, que participaram dos protestos, dos paros que ocorreram o ano passado. Sim. Disparo, mas são paralisações, greves e protestos, que já pegando, vamos dizer, talvez uma outra parte do debate, que é fundamental a razão dessa vitória da esquerda, Sim. dessa vitória mesmo da esquerda, da derrota do birismo, ou seja, do centro democrático, como era esse bloco de Álvaro Uribe, que foi o presidente da Colômbia eleito de 2002 a 2010 e que recrudesceu a relação e violou direitos humanos, ou seja, matou muito mais gente, valorizou muito o milicianismo e o paramilitarismo lá de direita, e que foi extremamente derrotado agora. Então, desculpa, eu estou acho falando muito para responder a pergunta objetiva. Não tem problema. Sim. É só porque a gente queria aproveitar, desculpa, é só por causa da questão do tempo. Você tocou num ponto, Solanei, agora, dessa questão da vitória do bloco progressista, da esquerda. Mas na composição do Congresso me parece que não foi bem assim. E aí eu queria que você trouxesse essa composição pra gente. Ou seja, o uribismo, de certa forma, ou o lado mais conservador, em que pese essa vitória do pacto histórico, já vislumbrando as eleições presidenciais, a gente ainda está tendo um Congresso conservador, é isso? Perfeitamente isso. É produto mesmo, e inclusive o presidente Lula fala muito isso, vocês não podem me deixar só, ou seja, eu tenho que ter uma bancada de deputados federais, uma bancada de senadores que dê sustentação ao programa. Eu não posso ser eleito sem um programa. Então, é exatamente isso. Como nós, latino-americanos, somos muito presidencialistas, essa é a análise que é feita, tem sido feita já anteriormente e agora nas eleições da Colômbia, foi muito isso. Ou seja, a empatia, a capacidade desse ex-prefeito de Bogotá, que Gustavo Petro é ex-prefeito de Bogotá, um cara que tem uma figura, uma pessoa muito boa, ex-guerrilheiro, por sinal, né? Depois arma em 90, então é de esquerda, o cara, e que, portanto, ele teve esses 4 milhões de votos, aliás, 5 milhões de votos, 5 milhões e pouco de votos, mas mesmo a bancada tendo triplicado de senadores do pacto e de congressistas, somos absolutamente minoria. Ou seja, o pacto histórico é minoria nas duas câmaras. E que, portanto, vai ter que fazer muito maravilhoso, muita concessão para a governabilidade, que todos nós sabemos. Então, esse é um problema, de verdade, onde aqui no Brasil a gente tem muito, e lá na América Latina como um todo, esse presidencialismo muito arraigado, e que, portanto, você elege o presidente, mas tem a deficiência nas duas câmaras, no Senado e no Congresso, em que pese, né, saiu de 8, parece, senadores, 7 senadores para 17 senadores no Senado, e na Câmara o crescimento foi tão proporcional quanto, mas ainda insuficiente. Era muito possível esses votos que foram dados a Gustavo Petro tivessem sido canalizados para os deputados e deputadas, muitas candidaturas mulheres, não é, para compor uma Câmara e com mais força, com mais condições de governabilidade. Tá certo? Então, esse é um problema verificado e que vai ser real, porque as eleições vão vir, esperamos que ele seja eleito, que a fraude não aconteça, o que nós estávamos falando há pouco, né, a fragilidade do sistema, e que ele eleja e que consiga montar. A possibilidade é real por conta do candidato do Centro Esperança, que é um candidato chamado Farjado, como é que é mesmo o nome dele? Sérgio Farjado.
ele é ex-prefeito de Medellín, é o Centro Esperança, é um cara que é de centro mesmo, ele é de centro-esquerda. Inclusive, essa é a esperança, o nome já, de ser feito uma coalizão de centro-esquerda, no sentido de governabilidade, de ajustar o sistema político, de fazer a reforma política. Foi aprovada nesse Congresso, mas o Conselho Político, o Conselho Eleitoral, claro, não tem Tribunal Superior Eleitoral, o Conselho Eleitoral, portanto, precisa da chancela, da assinatura do presidente, não aprovou as reformas da eleitoral que foi debatida e ajustada lá atrás. Então, essa eleição, ela está em meio, ela está na mistura do que foi, por exemplo, as cadeiras das Farc, das comunidades indígenas e afrodescendentes, foram garantidas. Tinham essa consulta onde você escolhia se votava no deputado de Bogotá ou nesse. São consultas, mas eles tinham garantia de cadeiras já, certo? 2 para afrodescendentes e indígenas, e dos 188 e 10 para as Farc. Eram cadeiras garantidas. Eles indicavam entre eles quem eles queriam, mas eram cadeiras, currales, como eles dizem, cadeiras já garantidas para esses 3 grupos, 2 étnicos, né, os afrodescendentes e os indígenas, e as Farc, resultado do Pacto da Paz, construído lá por João Manuel Santos, que foi o presidente que construiu todo esse processo de paz, de deposição das armas das Farc. As Farc hoje é um partido político importante que tem esses assentos, que, portanto, vai sim dar sustentação, obviamente, esperamos, né, a eleição e a vitória de Pietro, de Gustavo Pietro. Então, há uma mudança de verdade, e que o grande perdedor, com um número de cadeiras e de força política, é o Centro Democrático de Álvaro Uribe, que sequer teve candidato, né? Muito Na verdade, bom. você tinha candidato da direita, classicamente os candidatos da direita. O candidato da direita, que é o Guterres, né? O Centro Esperança, que é esse Farjado, Sérgio Farjado, que foi prefeito de Medellín, ex-prefeito de Medellín, e o Bloco Histórico da esquerda com o Gustavo Pietro. E tinha 3 candidaturas do uribismo, que era aquela ex-refém das Farc, Ingrid Betancourt, e mais 2 candidatos, Rodolfo Fernandes e Oscar Ivan Zulares, que eram do uribismo. Eles eram candidatos, eles não tinham uma cédula, porque na mesa de votação você era levado por algumas mesas. Foi uma das observações nossas. Os mesários entregavam a cédula Zona Grande de Senado, fazia a consulta se queria voltar para o deputado de Bogotá ou essas 2 etnias, porque nós estávamos em Bogotá. Nas regiões onde tinha Farc, eles tinham uma outra cédula de consulta para os candidatos que estavam das Farc e dessa em Bogotá, dos afrodescendentes dos indígenas. E a última parte era exatamente a consulta, que era a primária. E o uribismo não tinha uma cédula, só tinha o Centro Democrático, aliás, o Pacto Histórico, o Centro Esperança e, como é o nome agora da direita, algo por Colômbia, entendeu? Então, só tinha, o uribismo sequer tinha um bloco de candidatos, ou seja, eles não foram para a consulta pública. Ou seja, significa que o uribismo talvez tenha de fato acabado ou se encaminhe para terminar esse processo na Colômbia, né, Solaney? Sem dúvida. Infelizmente, a gente está com o tempo esgotado, mas a gente quer agradecer muito. Expedito Solaney é secretário de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, diretor do Sindicato dos Bancários de Pernambuco e que esteve na Colômbia na missão internacional de observadores durante as eleições. Solaney, muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigado, à disposição. Abraço. Um abraço.